Então, é uma ilusão a gente achar também que o fim do julgamento vai trazer paz ao Brasil. Até porque o Eduardo Bolsonaro ele vai continuar nos Estados Unidos trabalhando em prol do pai dele, alegando perseguição ao pai, a restrição de liberdade no Brasil, e é muito provável que o governo norte-americano faça novas sanções a ministros do STF e a outras autoridades brasileiras. Contudo, também tem um outro lado, essa pressão do Eduardo Bolsonaro, principalmente nas recentes declarações que ele deu, inclusive ontem ele fez uma dessas declarações de ameaças aos presidentes da Câmara e do Senado, elas podem ter um efeito, e muito provavelmente terão um efeito contrário às pautas dos bolsonaristas e ao pai dele. O Davi Alcolumbre, ele já vem declarando desde há semanas, já meses talvez, que ele é totalmente contra impeachment de ministros do STF, que ele fala que não vai pautar esse projeto, ele não vai levar essa votação no Senado. Falou mesmo que pode ter 80 assinaturas que ele não vai colocar na pauta. Também ele é contra a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e a outros atos que estão correlacionados a esse evento. E o Hugo Mota, que vinha titubeando, ele dava declarações mais vagas, mais ponderadas, ficava em cima do muro. Ele, depois do episódio da semana passada, do motim dos oposicionistas na Câmara, que tomaram o plenário da Câmara, sentaram na mesa dele, sentaram na cadeira dele, disseram que dali não sairia enquanto ele não pautasse o que eles queriam, que era o impeachment do Moraes, a anistia dos envolvidos no Rio de Janeiro. O Hugo Mota, ele mudou o discurso, ele está vindo agora com um discurso mais firme, ele está se posicionando, talvez para melhorar a imagem dele, porque ali ele ficou desmoralizado, né? Ele quase tomaram o poder da mão dele, e ainda houve articulação ali do ex-presidente da casa, o Arthur Lira, que ficou como se ele fosse o presidente da Câmara para resolver aquele problema, né? Ficou muito ruim para o Hugo Mota, ele sabe disso. E quando foi ontem e anteontem, o Hugo Mota está dando uma série de entrevistas, ele que não é de falar muito, está falando muito, e em algumas dessas entrevistas ele disse, inclusive, que ele é contra a anistia. Ele no máximo, ele falou que defenderia ali uma diminuição de penas para algumas das pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, o que não inclui políticos, são aquelas pessoas que participaram dos atos na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. E ele falou também que é contra colocar o pedido de impeachment de ministro na pauta, e ainda mandou um recado direto ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que não existe mandato à distância, que muito provavelmente o Eduardo vai perder esse mandato se continuar nos Estados Unidos, e como o Eduardo já falou que vai continuar nos Estados Unidos, provavelmente que isso vá para frente, que ele perca esse mandato de deputado. Então, assim, as atitudes do Eduardo acabaram levando o Centrão, né, que é representado pelo Davi Alcolumbre e pelo Hugo Mota, e o comando dessas duas casas, para as pautas, distanciando das pautas bolsonaristas. Então, ficou mais difícil ainda que a anistia, que o projeto de anistia, e também o do foro privilegiado, que é outro que eles querem, né, a ser aprovados, que eles fizeram aquele motim semana passada para isso, sejam pautados na Câmara, no Senado, e o que fortalece o governo Lula e o STF. Então, assim, o julgamento deve ser encerrado, o Eduardo vai continuar trabalhando contra o STF nos Estados Unidos a partir da pauta, mas tudo indica que as pautas que interessam à oposição e ao Bolsonaro, principalmente no Senado e na Câmara, vão ser, se não engavetadas, vão ser suspensas e congeladas ali no Senado e na Câmara. O movimento Eduardo está dando certo em relação aos ministros do STF, ele está conseguindo as sanções, mas, na prática, no fim, que era o objetivo, que era mudar a decisão do STF, fazer com que o STF recuasse e, né, até absolvesse o pai dele, e que o Senado e a Câmara também colocassem a toque de caixa os projetos de anistia, foro privilegiado, impeachment do Moraes, tudo indica que isso caiu por terra. Quanto mais o Eduardo sobe o tom em relação às autoridades brasileiras, mais essas autoridades que ele ataca estão se unindo. Então, é um tiro pela culatra. E também é interessante, porque as decisões dependem do Donald Trump, né, e dos assessores. Uma coisa interessante é o seguinte:
Donald Trump e as pessoas deles, eles não sabem como funciona a política brasileira, eles não sabem o cenário brasileiro, eles não estudam isso, eles não se interessam por isso. Então, assim, eles tomam as decisões baseadas nos relatos do Eduardo, que são relatos passionais, e é uma versão do Eduardo para a história, para o contexto, para o cenário brasileiro. E o Trump faz isso achando que está ajudando a direita no Brasil. Ele está ajudando o Eduardo Bolsonaro, e até agora eu acho que ele não está ajudando nem o Jair Bolsonaro, mas ele está ajudando o Eduardo na guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Tudo aponta aí que os efeitos que ele quer, o resultado final não será o desejado por ele. A gente até viu, né, que muitas dessas sanções americanas, inclusive, isso deu um fôlego, inclusive, para a popularidade do presidente Lula, né, que estava em queda. Então a gente vê até um efeito reverso em relação a isso.